Beleza. Vamos lá. Página de número 8. O tema é o que é exegese. O que é exegese, tá bom? Diz aí assim a apostila. Exegese é a aplicação dos princípios da hermenêutica. Primeiramente, é interessante nós compreendermos quais são os princípios da hermenêutica, tá bom? Quais são os princípios da hermenêutica? A hermenêutica parte do pressuposto, Rodolfo, de que nós precisamos questionar o texto, tá? Eu preciso fazer perguntas para que eu possa conseguir do texto as respostas que só ele pode me dar. Até porque, quando nós tratamos da ideia da Bíblia Sagrada, eu preciso deixar claro na minha mente que eu não posso dizer o que a Bíblia diz. Eu preciso ouvir o que a Bíblia tem para me dizer. E como é que eu deixo a Bíblia falar comigo? Quando eu me proponho a perguntar coisas para ela. Então, eu preciso realizar aquelas perguntinhas básicas, né, dos princípios da hermenêutica. Por que foi escrito? Para que foi escrito? Para quem foi escrito? E em que contexto tal texto foi escrito? Eu preciso realizar esses princípios. Pai Sandra, Pai Rogério, bom tê-los aqui. Então, eu preciso, né, aplicar os princípios da hermenêutica dentro desse sentido, tá? Que são os questionamentos que eu faço ao texto. Não são questionamentos pautados em duvidar do texto, mas são questionamentos que eu faço na ideia ou na intenção de receber do texto algumas respostas, tá? Continuamos aí. Para chegar-se a um entendimento correto do texto. O prefixo eis, fora de, para fora ou de, refere-se à ideia de que o intérprete, que somos nós, está tentando derivar seu entendimento do texto em vez de ler o seu significado no, que significa para dentro, ou a exegese. Então, o que significa em pormenores fazer exegese? Fazer exegese é tentar tirar algo que está inserido dentro do texto. Exegese, tirar algo do texto, extrair algo do texto. É quando eu me proponho tirar algo daquilo que já está escrito. Então, o exegeta, ele utiliza ali os princípios da hermenêutica, né, realizando as perguntas, por quê, para quem, com qual a intenção? De extrair do texto valores que o texto não diz na sua escrita, tá bom? Hoje nós visualizamos muitas pessoas falando o seguinte: nós temos que pregar o que o texto diz. Não sou contra isso. De fato, nós temos que pregar o que o texto diz. Mas se eu for pregar somente o que o texto diz, por meio da escrita, né? Como as pessoas falam assim, ó, eu só prego o que está escrito. Ok? Perfeito. Não está errado. Errado está se eu disser que o Rogério pregou não o que o texto diz que está escrito, mas se eu disser que o Rogério pregou o que o texto está falando. Porque a Bíblia ela se manifesta ao homem de duas formas: por aquilo que escrito está e por aquilo que ela está a falar. O exegeta, ele não interpreta por aquilo que está escrito, ele interpreta por aquilo que ele está ouvindo. Eu preciso ouvir o texto, porque se eu interpreto o texto somente por meio daquilo que ele está escrito, eu sou literalista ao extremo. Eu só vou interpretar o texto sagrado de forma literal. E nós sabemos que textos bíblicos se interpretam de diversas maneiras: literal, alegórico e gramatical. Então, eu preciso utilizar todas essas ferramentas.
hão de haver oportunidades que o texto vai me dizer por meio da escrita. Em outras, eu vou ter que deixar o texto falar comigo na hora que eu vou extrair do texto aquilo que ele não está me deixando escrito, tá? Então, eu preciso ter esse feedback, essa sensibilidade de deixar o texto falar comigo, tá bom? Segundo parágrafo. Um exegeta, uma exegese é um estudo analítico. O que significa um estudo analítico, né? Na aula que eu gravei, e vou postar posterior ao término dessa daqui, existem duas formas inseridas nas quatro que Santo Agostinho, durante o período medieval, e principalmente durante o período da patrística, ele apresenta para a igreja, né? Que é o modelo histórico, que é o modelo etiológico, o modelo analógico e o modelo alegórico. Bom, o histórico e o alegórico é bem conhecido de todos nós, mas Santo Agostinho apresenta a ferramenta da analogia e da etiologia. O sentido analógico, né, analítico da história, é você traçar um paralelo entre os textos já escritos. Para que isso? Na tentativa de tentar entender o texto por outros textos. É aquela velha história, né? A Bíblia, ela se autorresponde. Eu não preciso necessariamente ou obrigatoriamente de um comentário bíblico, de uma Bíblia de estudo, de um dicionário bíblico. Eu preciso apenas da Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Fazendo o quê? Fazendo um estudo analítico, traçando paralelos, comparando textos. Um exemplo claro, nós temos ali os evangelhos sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O que significa a palavra sinóptico? É a visão que as pessoas têm acerca de um fato ou acerca de uma pessoa. Então, todas as pessoas têm a mesma visão de um determinado assunto. Dentro dos evangelhos, né, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles têm a mesma visão da história de Jesus. Porém, a forma com que eles passam é que são diferentes. Mateus usa um diálogo para alcançar judeus, Marcos aos romanos e Lucas aos gregos. Então, suponhamos que eu li um texto lá no Evangelho de Lucas e ele não ficou claro para mim. Então, eu vou pegar esse mesmo texto lá em Mateus e vou pegar esse mesmo texto lá em Marcos, fazer um paralelo para que, quem sabe, por meio do linguajar que Mateus usa para passar para os judeus, eu consiga compreender melhor. Ou por meio da forma que Marcos passou para os romanos, eu consiga compreender melhor. Isso é traçar um paralelo. Eu não entendi aquele texto, naquele determinado capítulo, daquele determinado livro, eu vou buscar outros textos que falam a mesma coisa, que dão base para aquela coisa, ou que discernem aquela coisa na própria Bíblia. Por vezes, você pode até montar um sermão, dividindo eles em tópicos, utilizando lá um texto do Evangelho de Lucas. Lucas diz isso, você aplica. Mateus diz isso, e você aplica. Marcos diz aquilo, e você aplica. Mas isso é traçar um paralelo, tá? Isso significa um estudo analítico, tá? É a Bíblia pela Bíblia. É deixar a Bíblia se autorresponder. É você se permitir passear pelas páginas dos textos sagrados para assim você compreender o que ela diz sobre ela mesma. É muito complicado, quase que impossível, por exemplo, você ler lá nos evangelhos acerca da crucificação de Jesus, do sacrifício que Jesus faz na cruz do Calvário, sem você compreender, por exemplo, a metodologia dos sacrifícios registrados lá no livro de Levítico. Então, se eu não
faça um estudo analítico, tá? Da forma e dos métodos que um sacrifício deveria ser feito, que estão registrados lá no livro de Levítico, eu nunca vou compreender o sacrifício que Cristo faz na cruz do Calvário. Eu não consigo compreender. Você pode ver o filme do Mel Gibson, você pode ver o filme do Jesus, que ele parece um He-Man com olho verde e cabelo louro. Você pode ver um desenho animado, né? Mas nada vai te explicar melhor acerca do sacrifício que o Cristo faz na cruz do Calvário, tá bom? Se você não ler lá o Evangelho, o livro de Levítico. É impossível. É impossível, tá bom? Deixa eu ver aqui. Algo que possa esclarecer um pouco melhor essa nossa ideia. Abram aí, por gentileza, Levítico, capítulo de número 6. Versículo de número 24. Levítico 4? Levítico 6, número 20, capítulo 6, versículo 24. Levítico 6, 24. Falou mais o Senhor a Moisés, Não, 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 dizendo... não, não, peraí, não é esse daí não. Não é este. Cara, eu dei aula sobre isso essa semana. Levítico de número 16, versículo de número 3. Isso que eu confundi, 6 com 16. E como eu deixei marcado na Bíblia que eu usei essa semana, e eu estou usando uma outra, acabou que eu me confundi. Levítico 16, versículo de número 3. Diz assim: entrará Arão no santuário, com isto, um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. Não estas são estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, você vê aqui, ó, você tem a figura de 2 bodes, tá bom? Uma para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, tá bom? Esses são os animais. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então, o primeiro animal, Arão ofertava por si mesmo, tá? Lançará sorte sobre 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Já viu aquele termo, bode expiatório? Aquela parte, né,
que diz que Jesus lançou os nossos pecados, né, no mar do esquecimento. O que esse texto quer dizer? Quem é que pode me dizer o fato de Jesus ter lançado os nossos pecados no mar do esquecimento? Me expliquem isso daí. Pastor, eu entendo que ele deixou para trás, não lembra mais. Não põe mais em conta o que passou. Tá Ou o bom, que eu eu fiz. entendo isso, mas como é que eu dou base a essa fala? Da onde, ou melhor, deixa eu melhorar a pergunta. Da onde eu tirei, da onde a Bíblia tirou essa ideia de que Jesus lançou no passado os nossos pecados, ou no mar do esquecimento? Mar do esquecimento. Depois dessa leitura aí, daqui, né? De Levítico, Aonde? no sacrifício, quando solta o bode emissário, que a gente chama de bode expiatório. Mas o primeiro ou o segundo? O que foi lançado à sorte, que é o do Senhor. Versículo 10, Sandra. Mas o bode sobre o que cair a sorte, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor. Esse bode morre? Não. O que ele é feito com ele? Ele é solto fora do arraial, né? Do Não, deserto. ele é enviado ao deserto, certo? Isso, isso. Então, quando o texto bíblico diz que Jesus pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, está fazendo menção a esse segundo bode, sobre o qual as mãos do sacerdote era posto na cabeça, certo? E todo o pecado do povo transpassado para esse bode. Esse bode era conduzido até o deserto e lançado lá. Ou seja, ele certamente morreria de fome e de sede no deserto. Então, conforme ele morreria no deserto, com ele morreria também todos os pecados inseridos por meio da mão do sacerdote, passados para o bode. Por isso vem a ideia que Jesus lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Assim como o bode emissário enviado era para o deserto, conduzindo os pecados do povo, levando para o esquecimento, Jesus o fez na cruz. Entendi. Deu para Agora já entendi. Quando alguém me questionou, eu já sei responder. né? Ou seja, se eu não tivesse a Bíblia para responder essa própria Bíblia, eu teria condições? Eu usei algum comentário bíblico? Não, eu usei a própria Bíblia. Eu usei o próprio texto sagrado. Isso é um estudo analítico, é você traçar paralelos. Vamos para o versículo 15 agora. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é o primeiro bode, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Assim fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação. Quando foi que Jesus, na cruz, aspergiu o seu sangue, né, pela casa e pela congregação? Em que momento esse sangue de Jesus foi aspergido? Porque aqui diz que o bode deveria ser imolado, aqui diz que o sangue deveria ser aspergido no propiciatório,
O sangue deveria ser aspergido sobre a congregação. Em que momento esse sangue de Jesus foi aspergido? Tanto no propiciatório, que era o lugar de morte, como na congregação. Porque esse texto aqui tem que se cumprir lá no Novo Testamento. Quando esse texto aqui se cumpriu no Novo Testamento? Quando o soldado furou o lado dele, o corpo Quando o dele, soldado furou o lado dele, foi no propiciatório ou na congregação? ali estava o povo reunido, né? Aos pés da cruz. O que era o propiciatório? Era a arca da aliança lá dentro da congregação, né? Era como se Era fosse o altar, correto? onde Ah. Deus descia. Não é isso? Então vamos lá. O propiciatório funcionava como altar. Qual foi o altar que Cristo usou para poder pregar a palavra? A cruz, gente. Então, nesse momento citado pela Sandra, aonde o soldado fura a lateral de Jesus, é quando o sangue dele é aspergido no altar, no propiciatório. Agora, em que momento o sangue foi lançado por toda a congregação? Quando ele entrega o Espírito, Não, ali não teve sangue. Lá quando ele é espoteado. aqui eu falo. Fala, Rogério. Quando ele soa sangue? Não, ali é antes. Ah, tá. Quando Ali o ele está soldado, sozinho. quando ele é espoteado? Quando Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que significa pisaduras? É sangue pisado. Enquanto Jesus carregava a cruz em direção ao Gólgota, ele sangrava, correto? Correto. E pisava sobre o seu próprio sangue. Isso significa pisaduras, sangue pisado. Então, qual foi o momento dele aspergir sangue por toda a congregação? Na sua trajetória, do local aonde impuseram a cruz até o local aonde se completou a cruz. Então, esse texto se cumpriu aqui. Tá bom? Entende? Entre outros, tá? Depois você lê Levítico 16 de modo geral. Vamos seguir aqui. Então, esse é um estudo analítico, tá? A capacidade que eu tenho de realizar comparações, traçar paralelos. Se eu não traço paralelos, eu não prospero em nenhum momento na minha ação, tá bom? Vamos lá. Uma exegese é um estudo analítico completo de uma passagem bíblica, feito de tal forma em que se chega à sua interpretação útil, tá? Vamos lá. Uma exegese é um estudo analítico, ou seja, uma traçar de paralelos completo de uma passagem bíblica, feito de tal forma em que se chega à sua interpretação útil, tá? Todo texto que eu me puser a interpretar, Rodolfo, ele precisa ter utilidade. Eu não posso interpretar o texto apenas por interpretar, ou apenas para identificar que sei, que sou o cara. Ele tem que ter utilidade. O problema é que nós usamos a Bíblia apenas como um teor teórico, apenas para dizer que sei, para dizer que conheço, para dizer que entendo, ou para passar para terceiros. Bíblia não se interpreta para viver em teoria. Bíblia se interpreta para que ela possa ter algum tipo de utilidade na minha vida. Então, quando eu executo a interpretação por meio do método analítico, que é a exegese, ele tem que ter utilidade. Não adianta, gente, nós realizarmos uma interpretação bíblica, realizarmos o nosso devocional, se eu não vou aplicar nada daquilo que eu estudei na minha vida. Tem que ter utilidade. A Bíblia, o livro é teórico. Ele deixa de ser teórico
uma vez que eu ponho em prática a teoria. Então, eu sou a extensão do livro sagrado. Se eu não for a extensão do livro sagrado, logo o livro sagrado perde a sua funcionalidade. É um conjunto. É o livro e eu. O livro é a teoria. Eu sou a prática. Então, se eu leio o livro e não realizo a prática, o livro de nada serve e eu não sirvo para nada. É um conjunto. É um conjunto. Eu sou a extensão da Bíblia. Como é que o meu vizinho, a minha vizinha, o meu parente, o meu familiar, amanhã é Dia das Mães, né? É Dia Internacional da Maionese. Vai estar todo mundo reunido ali em família para comer, para beber, né? Fazer um churrasco. Enfim, vai adiantar você dizer, você levar uma Bíblia debaixo do braço para aquele lugar? Vai adiantar você pregar a Bíblia naquele lugar? Não, não vai adiantar. Sinto muito informar, pessoal. Não vai adiantar você pregar a Bíblia, não vai adiantar você levar a Bíblia, não vai adiantar você ir com uma camisa com um texto bíblico, se você não for a extensão ou a prática da teoria. É aquela frase, fé e obras, né? Fé e obras. Fé e o E nosso corpo obra, obras. exatamente. Né? É a frase lá do pensador, se eu não me engano, Santo Agostinho, que vai dizer: pregue o evangelho. Quando e se for necessário, utilize as palavras. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque a minha vida ela deve ser a extensão, por meio das minhas práticas, da teoria que é a palavra de Deus. Um livro desse, sem a prática, sem as obras, é apenas um livro como outro qualquer. Esse livro aqui, comparado a esse livro aqui, é a mesma coisa. O que muda é quando eu pratico esse livro aqui. Quando eu pego as palavras que escritas estão aqui e torno elas úteis no meu dia a dia, aí eu vivo. Esse dia eu estava assistindo uma palestra do Pablo Marçal, dos milionários que nós temos aí no Brasil, e ele falou algo e eu fiquei envergonhado, comigo mesmo. E ele, na palestra, ele foi utilizando diversos textos das Sagradas Escrituras, dizendo como ele aplicou aquele texto das Sagradas Escrituras na sua vida, no seu cotidiano, e foi explicando, né, como ele prosperou, fazendo o que a Bíblia disse em tal texto, né, que ele pegou determinado texto bíblico e aplicou para abrir uma empresa, e ele foi prosperando. Ele falou assim: eu fui prosperando de acordo com o que o texto do livro sagrado dizia que eu tinha que fazer. Então, ele falando, tá? Ele lia um texto e aplicava o texto. Ele lia o texto e aplicava o texto. E ele falou que as coisas foram mudando para a vida dele. Eu falei: cara, eu estudo esse livro a vida inteira. Por que esse cara conseguiu e eu não consigo? Na hora, não foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo, não. Foi eu mesmo que me respondi. É porque ele aplicou e você não. Porque ele tornou útil o texto para a vida dele e você não. E aquilo ali começou a me trazer algumas coisas e me trazer a lembrança de alguns alunos que passaram pelas minhas mãos e que hoje estão logrando êxito em suas vidas. E eu falei assim: cara, como é que pode? Ele era meu aluno, me reconhece até hoje como professor, diz que sou seu mestre, mas quando eu olho para a minha vida, eu continuo sendo aquele professor de sala de aula, de sempre. Ganhando a mesma coisa, ou até menos, tendo um menor número de oportunidades, porque depois que eu decidi abrir meu seminário, muitas portas da antiga instituição se fechou para mim, né? Então, assim,
Falei, por quê? Por que... Aí veio a resposta, porque ele pegou o que você ensinou e tornou útil. Ele foi a prática da sua teoria. E vida se vence com prática, não com teoria. É por isso que, né, a Bíblia ela é algo útil. É o que o Rodolfo falou. Eu preciso ser a obra da fé. Se eu não for a obra da fé, quem é que morre? O texto ou eu? Sou eu. Porque esse texto aqui, essa teoria aqui, ela passou já de séculos e séculos e milênios e continua aqui. Tentaram destruir ela e não conseguiram. Tentaram apagar ela e não conseguiram. Nós somos apagados o tempo todo. Perfeito? Essa daí você falou do rapaz que praticou que está nela, tem alguma coisa errada comigo também. Eu acho que eu não estou praticando, não. Vou ser mais ousado. Não estou praticando, não. Mas Tem ele alguma falou coisa isso errada na aí. palestra dele. Ele falou isso na palestra, ele falou assim, ó, o que falta para muita gente é ousadia. É ousadia. Imagine, Rodolfo, Josué, né? Josué está ali, né? De frente para a muralha de Jericó. Ele está diante de uma terra que mana leite e mel, numa terra que ele mais um amigo trouxeram um cacho de uva, né? Um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 pessoas. Eles estavam do lado de fora das muralhas de Jericó e diz o texto que o Senhor cessou o maná, ou seja, eles estavam sem comida, sem alimento. Deus fechou porta, né? Todos os dias Deus mandava o maná. Um belo dia Deus falou assim, ó, cessou-se o maná. Então eles estavam diante da muralha, do outro lado da muralha, uma terra que mana leite e mel, e do lado de fora eles não tinham mais o maná para comer. Ou seja, Deus trouxe a necessidade para que por meio da necessidade a coragem fosse gerada. Só que quando é conosco, quando surge a necessidade, que é a dificuldade, o que a gente faz? A gente para. Desanima. A necessidade gerada por Deus fez com que Josué tivesse coragem para tomar a cidade. Já começou por ali. Josué olhou a necessidade dentro de um outro prisma. Não como motivo para parar, mas como motivação para seguir. E o que Deus fala para Josué? Olha só, tu está diante de uma grande promessa. A terra é grande, a terra é boa e é tua. Então você tem que ser forte e corajoso. Para quê? Para tomar posse dela. Então, o que Deus deu para Josué? Primeira coisa que Deus deu para Josué para animar ele. Uma palavra de ânimo, ou seja, você precisa ser forte e corajoso. Sinal de que Josué não estava sendo forte e nem corajoso. Segunda ferramenta que Deus deu para Josué entrar na terra prometida: a fome e a necessidade. Deus não deu chave, Deus não deu exército, Deus não deu arma, Deus não deu cavaleiros, Deus não deu dinheiro. Qual foi a ferramenta que Deus usou para animar Josué, para que ele tomasse posse da terra? A necessidade. Então, tudo que nós precisamos hoje para tomar posse daquilo que Deus nos prometeu é a necessidade, a dificuldade, a falta, a ausência de algo. Então, eu estou indo aqui para a Bíblia, né? Eu estou vendo tudo desmoronar. Ou seja, a minha visão é, eu vou questionar Deus. Por que fulano conseguiu? Por que ciclano conseguiu? De repente é porque fulano olhou a necessidade como uma ferramenta
de estímulo e eu estou usando a minha necessidade como ferramenta de desânimo. Então Deus fala para Josué, você precisa ser forte e corajoso. Aí Josué vai, capítulo 1 de Josué, né? Ser forte e corajoso. Josué levanta, vou vencer, Deus vai me dar, né? Que olha o que Deus fala para Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Rogério. Imagina o coração de Josué. Caramba, Deus é comigo. Ele disse que se eu for forte e corajoso, eu vou alcançar e vou vencer. Imagine o ânimo de Josué. Ele se levanta, reúne o povo e pá, vamos lá, vamos vencer, vamos avançar. Ânimo de Josué está lá em cima. Segunda etapa. E agora, Senhor? Agora eu vou enviar a segunda ferramenta para você alcançar a sua vitória. Qual é, Senhor? Qual é? É a fome. É a necessidade. O Senhor falou para levantar e ser forte e corajoso lá atrás. Agora o Senhor cessa o maná. Essa é a segunda ferramenta para você alcançar a vitória. A necessidade. Porque a necessidade vai fazer com que você se levante e tome posse daquilo que eu te prometi. Porque se eu continuar te dando maná, você vai continuar satisfeito estando no lugar onde você está. Deus está falando nessa aula, hein? Entendeu? Deus está bradando na terra. É uma pregação já, hein? Meu Deus. É necessidade. É necessidade. E necessidade é tudo que nós temos, né? Quer ver uma ferramenta que, de repente, Deus pode usar para poder te animar? É só tu ir lá na tua conta bancária agora que tu vai ter uma ferramenta de Deus para você. Ver os boletos que estão atrasados. É uma ferramenta de Deus para você. Foi o que Deus usou com Josué, gente. A necessidade. Acho que eu tô com boleto até com a fatal, eu tô com boleto também, tem um boleto com a fatal. É necessidade. Qual foi a ferramenta que Deus usou para fazer com que Noemi voltasse para Belém, casa do pão? A necessidade. O que fez com que Ruth permanecesse ao lado de Noemi? A necessidade. O que fez com que Ruth casasse com Boaz? Viver a necessidade. Ela estava trabalhando em tempos de necessidade. Qual era o trabalho de Ruth? Colher espigas, ou seja, trabalho de pobre. Era como se ela estivesse catando xepa. Foi no momento do catar da xepa que ela encontrou-se com a sua melhor oportunidade. E às vezes a gente está passando por dificuldades e por necessidades, e aí vem uma oportunidade e a gente fala assim, eu não quero isso para a minha vida, não. Deus não me chamou para fazer isso. Eu não vou me rebaixar a tal ponto. Mas foi quando Ruth se rebaixou ao tal ponto de catar espigas, que era como se fosse catar a xepa, que ela encontrou-se com a sua oportunidade da xepa para a dona do terreno de quem catava a xepa. Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Enquanto ela catava a xepa, ela se encontrou com o dono da terra que ela catava a xepa. Um dia catando xepa, no outro dia, dona das terras aonde ela catava a xepa. Ou seja, a oportunidade dela veio enquanto ela se humilhava. Às vezes a gente rejeita as oportunidades. Às vezes é nessa oportunidade que Deus está nos dando, que no nosso entendimento é se rebaixar demais, que Deus vai nos colocar pessoas no nosso caminho para fazer com que a gente alcance um êxito maior, tá bom? Então, tem que ter utilidade. O texto bíblico precisa ter utilidade. Tá? Precisa ter utilidade. Eu não posso ler por ler. Se for ler por ler, nem leia. Vai ler outra coisa. Vai ler as reportagens do Facebook. Entendeu? Eu preciso ser desafiado pelo texto sagrado. Já viu quando a gente prega? A gente prega para o povo,
é aquela animação, aquele avivamento, né? Você diz que o povo tem que fazer, é fácil, não é? Se fosse, a gente fazia. A gente botava em prática. E eu preciso colocar em prática. Todas as vezes que nós colocamos em prática aquilo que a Bíblia diz, todas as vezes que a gente coloca o texto em caráter de utilidade, a gente vence, a gente prospera. Entendeu? A gente prospera. Vamos lá. Apostila é captar o fluxo de conteúdo projetado pela mente do autor em determinada passagem das Escrituras. A exegese procura determinar o significado de uma passagem das Escrituras. Então, qual é a tarefa da exegese? É determinar o significado de uma passagem das Escrituras. É um estudo cuidadoso e sistemático. Qual é? Eu já dei aula aqui para os alunos mais antigos, né? A finalidade do sistema na teologia, né? Que é aquilo que nós chamamos de teologia sistemática, né? O sistema, dentro da teologia, tem uma função: ser a polícia que fiscaliza a nossa interpretação. Tá? E quando nós falamos de um sistema teológico, nós falamos de fazer uma interpretação de um texto que possa abranger todos os testamentos. Um exemplo, vamos estudar sobre pecado. Para estudar sobre o pecado, eu preciso sistematizar o pecado. Como é que eu faço para realizar tal ação? Eu levanto um tema, pecado. Vou beber da fonte do Antigo Testamento para compreender o que é pecado no Antigo Testamento. Depois eu vou beber da fonte do Novo Testamento para poder compreender o que é pecado no Novo Testamento. Compreendi o que é pecado no Antigo, compreendi o que é pecado no Novo. Junto uma coisa a outra e aplico ela no meu tempo. Até porque, pessoal, o que o Novo Testamento diz ser pecado tem por base o Antigo Testamento. A dificuldade que nós temos é de aplicar esse texto na nossa vida, tá bom? Um cuidadoso e sistemático estudo das Escrituras para descobrir o significado original, ou seja, o significado pretendido. A primeira tarefa do intérprete, que somos nós, é a exegese, em que consiste, página de número 9, o extrair o significado de um determinado texto mediante legítimos métodos de interpretação. Quais são os legítimos métodos de interpretação? Bom, utilizei alguns aqui hoje. Concordância bíblica. Tá? Eu preciso, um legítimo método também, além da concordância, é identificar, né, a gramática do texto. Fiz isso na aula passada, tá? Quando nós comparamos ali o a, o no, o ponto e vírgula, os dois pontos. Outro ponto legítimo da interpretação das Sagradas é discernir se é hebraico, grego, ou aramaico, ou latim. Eu preciso discernir esses pontos aí, tá bom? A exegese é basicamente uma tarefa histórica. É a tentativa de escutar a palavra do mesmo modo que os destinatários originais devem ter ouvido. Descobrir qual era a intenção original da palavra. Isso tudo nós já trabalhamos aqui, tá bom? São 11 horas, vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês. Na volta, nós trabalhamos a exegese, tá? A exegese, tá bom? 10 minutinhos de intervalo, no máximo 15, e já retornamos. Vamos lá, pessoal.
desculpa a demora aí. Minha esposa se queimou ali no fogão, cara. Só Jesus, cara. Vamos lá. O que é exegese? Diz aí assim a nossa apostila. Enquanto exegese consiste em extrair o significado de um determinado texto, ou seja, tirar, mediante legítimos métodos de interpretação, a exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali, mas, na verdade, não faz parte do mesmo, tá? Então, se você puder grifar aí, vai ajudar bastante em você a saber discernir aí, tá bom? Então, ao contrário da exegese, que significa você extrair algo do texto, ou seja, se tem no texto, está no texto, você só precisa extrair dele. A exegese diz que é uma forma de eu inserir algo no texto. Mas daí surge a pergunta: eu preciso inserir algo no texto sagrado para que o texto fique completo? Não, eu não preciso. Se a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que nós precisamos que ela assim o tenha, sem precisar que eu venha inserir algo nela, tá? Mas é muito comum, tá bom? As pessoas forçarem o texto, tá? O que é forçar o texto? É você espremer o texto ao ponto dele falar o que ele não está falando. É mais fácil o intérprete dizer, como Paulo dizia, digo eu, não o Senhor. Se você quer falar algo que você entende que a Bíblia não diz, que não está no texto sagrado, mas que é uma interpretação tua, que é uma visão tua, você tem total direito de passar a sua visão, desde que você deixe claro, como o apóstolo Paulo deixava ao dizer, digo eu, não o Senhor, digo eu, não a palavra, ou penso eu que é dessa maneira, não que a Bíblia me dê total respaldo para aquilo que eu estou a dizer. Não há nada de errado nisso. Porque quando eu digo que a Bíblia está falando, o Rodolfo, a Sandra e o Rogério se sentem na obrigação de obedecer aquilo que eu estou a dizer. Mas quando eu me retrato à ideia de dizer que é uma forma que eu interpretei, ou que eu entendi, ou é a minha visão acerca de tal fato, o Rodolfo, a Sandra e o Rogério não se sentem na obrigação de me seguir ou de me obedecer. Eles podem adquirir a mesma visão que eu tenho, como podem dizer, eu não concordo, a minha visão é diferente, vida que segue. Tá? O que a Bíblia vai dizer lá nos 10 mandamentos, né, de não citar o nome do Senhor em vão, muitas das vezes, né, é quebrado quando eu afirmo que Deus não está afirmando. E eu faço assim com a clara intenção, tá, de forçar o outro a seguir, a me obedecer, a fazer o que eu estou dizendo. Porque eu dou como respaldo a minha fala, a fala de Deus. Em última instância, quem usa a exegese força o texto mediante várias manipulações, fazendo com que uma passagem diga o que, na verdade, não se acha lá. Formas pelas quais o intérprete pratica essa exegese. Letra A. Quando força o texto a dizer o que ele não diz. Nesse caso, o que se busca como interpretação é o que as escrituras significam para mim agora, e não o que as escrituras significam no seu contexto. Ou seja, gravem isso daí, pessoal, vai marcando, que é muito importante, tá? Então, como é que eu vou fazer uma exegese do texto? Eu vou ler o texto
e vou explicar o que o texto representa para mim agora. Ou seja, qual é a importância do texto para mim agora. Mas a minha necessidade do agora força o texto ter o mesmo significado dele no seu contexto? Não. Primeiro eu parto do pressuposto do contexto, para depois para a minha realidade. Tá? Geralmente, tal interpretação não possui qualquer justificativa lexical, cultural, histórica ou teológica, pois se baseiam em pressupostos ou premissas previamente estabelecidas pelo intérprete. Aquilo que nós chamamos de especulação. Tá? O que na antiguidade se dava espírito de adivinhação. Eu não posso especular o texto. Tá? No vídeo que eu gravei e vou postar daqui a pouco, lá na exegese medieval. Não, foi na exegese patrística, já postei. Né? Lá durante o período da patrística, quando o público lá, né, os responsáveis pela interpretação das Sagradas Escrituras, por defenderem assiduamente que a Bíblia deveria ser interpretada de modo alegórico em sua totalidade, e eles não logravam êxito em suas ações, o que eles faziam? Eles especulavam o texto. Como eles eram os dominadores da interpretação bíblica, o povo passava a seguir o que eles interpretavam e não o que a Bíblia de fato dizia. Isso não acontece nos dias atuais, não, tá? Só lá em outro país. No Brasil, não tem gente especulando o texto pelo simples fato de não compreender o mesmo. Tá? E, gente, ninguém é obrigado a compreender tudo, não. Tá? Tem texto que, de fato, a gente não vai entender. Tem coisas que, de fato, a gente não vai compreender. Não é vergonha para ninguém dizer, olha, eu não entendo, não sei, não compreendo. Entendeu? Se você puder me explicar, eu vou ficar muito feliz. Eu fico muito grato, muito feliz quando eu consigo, né, entender alguma coisa ou buscar algumas informações em descobertas. A Bíblia, ela é um eterno tesouro a ser descoberto. Tá? O que nós precisamos é debruçar sobre ela. Tá bom? Eu tenho um desejo, né, um sonho de montar não é um curso valendo dinheiro, sabe? Montar uma turma online, um grupo de pessoas só para estudar a Bíblia. Só para estudar a Bíblia. A Bíblia pela Bíblia. Sem comentário bíblico, sem dicionário bíblico. A Bíblia pela Bíblia. Sabe? Pegar ali um livro e capítulo por capítulo. Cada encontro, um capítulo. Um dia o Rodolfo, vamos ler o livro de Gênesis. Hoje o Rodolfo vai nos explicar o capítulo 1 de Gênesis. Ele fazer ali um resumo, né? E a gente estudar ali, cada um passar a sua visão. Ou amanhã é a Sandra no capítulo 2, depois o Rogério no capítulo 3, a Bíblia pela Bíblia. Como os judeus faziam lá atrás. Lia-se um texto, cada um dava a sua visão, anotava-se a visão que cada um tinha e montava-se ali um livro das interpretações. Bom? Letra B. Quando ignora o contexto. O intérprete, nesse caso, não examina com a devida atenção os parágrafos pré e pós-textos e não vincula um versículo ou uma passagem a um contexto remoto ou imediato. Uma interpretação que ignora e contraria o contexto não deve ser admitida como uma exegese confiável. Vou usar um texto que eu usei na última aula, tá? Inclusive, um texto que eu ministrei da última vez que preguei aqui na igreja. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo de número 25. Lucas 8, 25. Abra aí.
Achou aí, Rogério? Achei. Lucas 8:25, achei, pastor. O que diz aí? E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Só E até eles, aí. Então lhes perguntou onde está a vossa fé. Por que Jesus faz essa pergunta? por causa da tempestade, né? Não sei, é? É. Sim, sim, sim. Ah, essa aqui é aquela passagem que o senhor explicou daquela vez que Jesus já tinha falado que passaria por outro lado? Sim. Então, o que responde a pergunta de Jesus no versículo 25? E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Porque Jesus já tinha falado anteriormente que Não, olha passaria. só. A pergunta que Jesus fez é: aonde está a vossa fé? Por que Jesus faz essa pergunta? Aonde está a resposta do porquê Jesus faz essa pergunta? No 22. Exatamente, no 22. Então, nós conseguimos compreender, Rogério, que a resposta para o texto está no contexto, correto? Correto? Entende? Então, hoje, algumas pessoas, elas não querem admitir, né, que eu preciso ler o contexto. A gente foi num dicionário bíblico? Não, né? Não. No comentário bíblico também não. A gente foi no contexto. Hein, pastor? Pode Eu falar, queria até, Rogério. eu queria até fazer uma pergunta para o senhor dentro de uma passagem aqui de Isaías. Deixa eu achar aqui um minutinho, pode ser? Pode, claro. Aqui no Isaías 6, deixa eu achar aqui. Isaías 6, a partir do versículo de número 9, Deixa está eu abrir escrito assim: aqui. Seis, nove. Tá, aí tem aquele todo contexto, né, que Isaías vê a glória, coisa e tal. Aí no 9 está escrito: Então disse ele: Vai, diz a este povo: ouves de fato e não entendes, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha eles a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assole as cidades, os fixem habitantes nas casas e não fique morador e a terra seja assolada. Tá, aqui Deus está falando para Isaías que Isaías ia ir, ia pregar, eles não iam ouvir, não iam entender. Então essa explicação aqui está no versículo de número, no capítulo de número 1 de Isaías, que quando o Senhor ele diz que o boi conhece seu possuidor e a jumenta sua manjedora, mas o seu povo não tem conhecimento, que eles têm, tá, que eles estão desde as plantas dos pés até a sua cabeça estão com chagas e não querem ser curados, por isso que Jesus, Deus que está falando para Isaías que Isaías ia pregar, eles não iam ouvir, não iam entender? Seria isso? Não, não. O texto lido não diz que qual seria o resultado da pregação de Isaías. O texto diz o que Isaías deveria pregar para o povo. Olha o texto. Então disse ele quem? O Senhor, né? O que o Senhor disse? Vai e dize a este povo. O que Isaías deveria dizer ao povo? O que segue, porque tem dois pontos aí. Olha o que Isaías deveria dizer ao povo. Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, Isaías deveria começar a sua pregação dizendo isso daqui. Não é o texto lido, não se dá, não é uma amostra do resultado da pregação de Isaías, mas sim o texto nos mostra o que Deus manda Isaías pregar para o povo. O que Deus manda Isaías pregar para o povo? A seguinte mensagem: vocês estão ouvindo,
e não estão entendendo. Estão vendo, mas não estão percebendo. Tá? Essa é a pregação que Isaías deveria realizar para aquele povo. Tá bom? O versículo 10. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não vem a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e seja sarado. Tá? Então, primeira informação aqui, o que Isaías deveria pregar, versículo 9. Versículo 10, o que Isaías deveria fazer. O versículo 9 é o que Isaías deveria pregar. O versículo 10 era o que Isaías deveria fazer. No 9, Deus diz o que Isaías deveria falar, o que eu já disse aqui. Agora, no 10, Deus diz o que Isaías deveria fazer. O que Isaías deveria fazer? Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha a ele quem? O povo, a ver com os seus olhos, a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração. E muito menos a converter-se, e muito menos a ser sarado. Ou seja, o que Isaías deveria fazer? Isaías deveria complicar ainda mais a situação do povo. Por que Isaías deveria complicar o coração do povo, a situação do povo? Porque o povo, né, de acordo com o versículo 9, já tinha escutado e não entenderam. Já tinham visto e não compreendido. Então, olha o que Deus está falando para Isaías. Já que esse povo ouviu e não entendeu, já que esse povo viu e não compreendeu, e não percebeu, piora a situação deles. Aumenta a dificuldade, aumenta a pressão. Tá? Para quê? Para que eles não se convertam, para que eles não se arrependam, para que eles não venham sarados. E aí você tem o versículo 11, Rogério. A fala de Isaías. Olha a fala de Isaías para o Senhor. Então disse eu, até quando, Senhor? Até quando Isaías... Olha a dúvida de Isaías. Até quando eu devo piorar a situação desse povo? Até quando eu devo fazer o que o Senhor mandou fazer? O Senhor responde, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então, Deus fala, Isaías pergunta, até quando eu devo endurecer o coração desse povo? Até todo esse caos aqui acontecer. Quando você vê esse caos todo acontecer, aí é tempo de dar um basta. Versículo 13, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, que, depois de ser desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu topo. Então você vê Deus mandando o que ele deveria falar, você vê Deus mandando fazer o que ele deveria fazer, você vê ele questionando até quando deveria durar a sua ação, você vê Deus respondendo até quando deveria durar tal ação. E aí, Rogério, expliquei a sua dúvida? Explicou. Talvez eu não soube me expressar direito. Foi justamente porque eles já conheciam, já sabiam como proceder, mas eles não queriam. Certo? Mas aí eu te pergunto, Rogério, quando foi que eles ouviram e não entenderam? Quando foi que eles viram e não compreenderam? E não perceberam? Porque o Senhor, no versículo de número 9, diz, olha, eles ouviram e não entenderam. Eles viram e não perceberam. Quando foi que isso aconteceu? Porque a ira do Senhor aqui se levanta contra o povo. Qual foi o motivo da ira do Senhor ter se levantado? Porque eles ouviram e não entenderam, viram e não perceberam. Esse foi o motivo da ira do Senhor.
Mas quando foi que eles ouviram e viram? É para eu Oi? responder? Então, eu foi o que eu falei, não é porque aqui no Isaías 1, versículo 2, o Senhor está falando assim, ó, Sim, eu- exatamente. Ali o Senhor fala e eles não entendem. então, Ali o Senhor faz e eles não percebem. Ou seja, em Isaías 1, o Senhor dá a oportunidade deles se consertarem. Em Isaías 9, Isaías 6, 9, o Senhor diz, ó, acabou. Eu dei a oportunidade lá no capítulo 1, mas aqui no capítulo 6 vocês ainda não tomaram vergonha na cara. Então, já que não tomaram vergonha na cara mediante uma exortação feita por mim, agora o negócio vai estreitar ainda mais. certíssimo. Eu que Né? não soube me... Show de bola. Vamos lá. Dúvidas ainda aí ou podemos seguir? Vamos seguir então. Só para ratificar mais uma vez a fala. Rogério, Sandra, Rodolfo, qual foi a ferramenta que nós utilizamos para poder interpretar Isaías capítulo 6, versículo 9, 10, 11, 12, 13? A própria palavra. A própria Bíblia. Não foi preciso comentário, dicionário. Não foi preciso, foi somente a Bíblia nos explicou isso, correto? Corretíssimo. Agora, se você for lá em Mateus 13, 14, Rogério, Mateus 13, 14. Lê lá Mateus 13, 14. Enquanto vocês estão procurando aí, essa semana eu vi uma pregação do Abraão leva Isaac para o sacrifício. O pastor que pregou, ele usou a própria palavra, o próprio português da palavra para poder pregar em cima. Foi uma pregação sensacional. Ele não usou nada além, é a própria palavra. Português, os pontos da vírgula, a intenção, né, do que a palavra está comunicando, né? Que ela comunica, a gente recebe do receptor. E mensagem fenomenal. Só E às palavra. vezes eu ficava me torturando, tá? Que é hermenêutica, é homilética, isso, aquilo, outro, isso. Se cobrava, tu tinha que botar essa coisa em prática, mas a própria palavra, ela te responde. O próprio português, você já consegue achar a resposta. Quando você Rodolfo, montar você esse foi grupo da Bíblia aí, perfeito eu na quero sua fala. participar. Sabe o que é hermenêutica e o que é exegese? Hermenêutica e exegese são duas ferramentas que nos ensinam a usar a Bíblia pela Bíblia. Quando eu não consigo usar a Bíblia pela Bíblia, aí eu recorro às literaturas. Mas eu tenho que zerar todas as possibilidades de entender o texto utilizando a própria Bíblia. Tentei de tudo, não consegui, aí eu vou numa Bíblia de estudo, aí eu vou num comentário, né? Então, quando você visualiza alguém pregando a Bíblia, o próprio texto, discernindo o próprio texto, é o hermeneuta perfeito, o exegeta correto. Tá? Fala, Rogério. Leu aí Mateus 13, 14, Mateus capítulo 13, versículo 14, versículo 15. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebeis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu o cure. Quem disse isso daqui? Jesus. Pegando de quem?
Isaías. Quem é o povo que acontece daqui? Os fariseus. Então quer dizer, Rogério, que tem momentos que o próprio Jesus dificulta a vida da pessoa se converter. Sabe qual é o maior castigo de Deus para a vida de um homem? É impedir ele de se converter. É impedir ele de se arrepender. Porque às vezes as pessoas pensam assim, o ímpio prosperou, né? O ímpio conseguiu grandes coisas, como se dinheiro fosse grande coisa. A grande dádiva da parte de Deus para o homem é a capacidade do mesmo de se arrepender dos seus pecados. Olha o que Deus faz aqui. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam-lhe os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e convertam-se, e eu os cure. Tem hora que Deus, ele não fecha a porta para a vida financeira. Ele não fecha a porta para a vida econômica. Ele fecha a porta para que o homem se arrependa. E não tem dádiva maior que Deus pode conceder ao homem do que a capacidade do homem de se arrepender dos seus pecados. Isso é uma dádiva. Então, hoje, nós podemos até estar passando por lutas e por dificuldades. Mas, se temos a capacidade de dobrar o nosso joelho e de se arrepender pelos nossos pecados, sintamo-nos os homens mais abençoados da face dessa terra. Pode falar, Rodolfo, eu te interrompi, me perdoa. Nada, eu estava dando glória a Deus e aleluia aqui, que a aula hoje está top. Fenomenal. Vamos lá. Letra C. Quando ignora a mensagem e o propósito principal do livro. O livro pode ser mais facilmente entendido quando se sabe qual é o propósito do autor e qual a mensagem que ele procura afirmar para os seus contemporâneos. A mensagem do livro e o propósito do autor são almas gêmeas da interpretação bíblica, tá? Então, quando é que eu faço uma exegese? Quando eu ignoro a mensagem e o propósito principal do livro. Vou usar o Isaías 9 aqui, né? A mensagem do livro, quem traz é Isaías. Propósito de Isaías, estreitar, né, a alta sociedade da época em que Isaías vai profetizar. Isaías está profetizando não é para todo o povo, tá? Isaías está profetizando para reis e para profetas que haviam se vendido aos reis. Então, Isaías está profetizando para a alta classe daquela sociedade, para a gente rica daquela sociedade. Tá? Não é para todo o povo. Isaías está estreitando quem dominava o povo, porque na época em que Isaías vai profetizar, o povo gozava, a sociedade gozava ali de uma prosperidade muito grande, enorme. Só que essa riqueza ficava restrita aos poderosos. Essa riqueza não chegou aos mais pobres. E nós visualizamos isso, né, no livro de Amós, que profetiza no mesmo período que o profeta Isaías. Só que Amós profetiza para os pobres e Isaías profetiza para os ricos. Entende? Então, Isaías está exortando aos poderosos. É como se levantasse um profeta agora e começasse a profetizar contra os políticos dessa nação. Uma nação que tem riquezas, mas que essa riqueza nunca chega para os mais pobres. Entende? Então, quando eu ignoro a mensagem e do autor, tá ok? Letra D. Quando não esclarece um texto à luz do outro, como nós fizemos aqui agora. Eu não vou tocar no mesmo assunto, tá bom? Letra E. Quando põe a revelação acima da mensagem revelada.
Isso aqui é interessante. Por vezes aparecem pessoas com interpretações absurdas, dizendo que Deus revelou, ou essa veio do céu. Quando alguém está pregando e fala assim, ó, Deus me trouxe uma revelação, eu até me seguro da cadeira. Porque se é uma revelação, é algo que não foi visto pelos olhos humanos ainda. É revelação. Então, é algo que não foi visto pelo homem. Tá? Eu me seguro. Quando eu vejo, é inspiração. Elas não conseguem discernir o que é revelação do que é inspiração. Revelação é algo novo, que ninguém nunca viu, que olho não viu e que ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem. Isso é revelação. Revelação para toda a igreja é Deus se revelando, ou é Deus revelando a sua vontade para aquela igreja naquele momento específico. Agora, inspiração é diferente. Eu estou pregando um texto sagrado e no meio da mensagem me vem uma mensagem, me vem uma explicação, me vem uma fala. E ao invés de eu falar que eu fui inspirado para falar aquilo, eu falo que recebi uma revelação. Não é revelação, é inspiração. É o Espírito Santo te proporcionando a capacidade de entender o texto que já foi revelado. Tá? Então, estou lendo o texto. Caramba, eu nunca tinha visto esse texto por essa forma. Deus me revelou. Não, Deus te inspirou. O texto é revelado. A inspiração é te dada. A revelação acaba quando o texto foi escrito. Isso aqui é o livro da revelação. Que Deus deu que Deus está me dando, não. Que Deus deu a quem escreveu. Agora eu preciso buscar inspiração para entender o que Deus revelou a uma outra pessoa. Tá? Estes colocam uma falsa revelação acima da mensagem revelada, ou seja, a Bíblia. Devemos ter o cuidado de não associar o nome de Deus à mentira, pois ele não pode contradizer o que anteriormente, pelas Escrituras, havia afirmado. Letra F, quando o intérprete está comprometido com um sistema ou uma ideologia. Até as ímpias religiões encontram justificativas bíblicas para ratificar as suas heresias. Kardec citava a Bíblia para defender a reencarnação. Muitos outros movimentos sectários torcem as Escrituras. Ou seja, não é porque eu citei a Bíblia, né, significa que Deus está no negócio. Se fosse assim, a serpente não tinha expulsado o casal do Éden por meio das ações pecaminosas. Tá? Então, eu não posso utilizar a Bíblia para defender a minha ideologia. Quanto mais nesse mundo de hoje, né, onde todo mundo possui um lado, né? Hoje ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Se você tecer elogios para Bolsonaro, significa que você está tecendo deselogios para Lula e vice-versa. Só que a Bíblia, ela não foi feita para defesa de político algum ou para ideologia nenhuma. Se você for buscar na Bíblia, você vai bater tanto na esquerda quanto na direita, porque Deus não se vende. Deus é pêndulo, é prumo. A palavra de Deus, ela veio para exercer um prumo e não para tender para um lado ou para o outro. Porque hoje é assim, né? Os lados, o povo que está lá do lado da esquerda política, por vezes utiliza a Bíblia para poder defender os seus posicionamentos. Quem está do lado da direita política utiliza a Bíblia também para defender os seus posicionamentos. Aí quem está da direita diz que eles estão interpretando a Bíblia errada. Quem está da esquerda diz que eles estão interpretando a Bíblia errada. E quem é que fica no meio dessa história? Cadê a igreja para poder se posicionar e falar assim, ninguém está certo nessa bagaça aqui, não. O problema é que hoje está todo mundo vendido.
sabe? Eu vejo líderes se levantando para ir para as redes sociais para defender partido político, para defender político, para defender A, para defender B. Vai defender suas ovelhas, pô. Que por vezes está sem um arroz, sem um feijão para comer dentro de casa, né? Ah, eu vou gravar um vídeo para defender Lula, para defender Bolsonaro. Eu vou defender a minha ovelha, a minha membresia, sabe? A minha ovelha que está lá enferma. Eu vou lá para a beira de um hospital, eu vou para a porta de um cemitério para poder cuidar das pessoas que estão lá enlutadas. A gente tem que parar com esse negócio de usar a Bíblia para poder defender partido político, para poder defender político. Nós devemos orar, de acordo com Paulo, orar pelas autoridades que foram constituídas nesse país. Quem é a autoridade que está constituída hoje? Ah, é alguém do partido de esquerda? É. Eu concordo? Não. Eu discordo em alguns pontos, sim. Mas o meu dever como igreja é orar. Vou orar. Ah, eu vou defender Bolsonaro? Não vou defender ninguém. Eu vou defender aquela irmãzinha lá da minha igreja, aquela senhorinha, sabe? Aquela esposa que tem o seu marido envolvido com droga, aquela mãe que está com o seu filho envolvido na cocaína, aquele esposo que está com a sua esposa desviada, aquela família que está vivendo um caos. Eu vou me preocupar com aquela família que não tem um arroz, um feijão, uma carne para poder comer. Eu vou para a porta de um leito de hospital para visitar aquelas pessoas que estão largadas lá, porque, na verdade, foi o que Jesus disse. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive frio e não me deste vestir, tive preso e não foste me visitar. Mas Jesus, quando foi que nós visualizamos o Senhor nessas condições? Cara, vocês ainda não entenderam que todas as vezes que vocês fizerem por quem tem fome, por quem tem sede, por quem tem frio, por quem está preso, vocês vão estar fazendo por mim. Então, a minha preocupação não é com quem está na direita, com quem está na esquerda, é quem está nas esquinas, com quem está largado, com quem está desamparado, com a ovelha que está sem pastor. Só que debandou-se para uma forma, né? Que se você se posicionar dessa forma, você é alguém que deixou o Brasil de mão. Ah, você largou o país de mão. Pelo amor de Deus, né, gente? Se a oração de um crente perdeu os seus efeitos, acabou o mundo. Acabou o mundo. Pois o texto diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tá? Então, a igreja precisa ser igreja e não um berço político de lado algum. Porque o eu postar nas redes sociais faz o L não vai melhorar a vida de ninguém. Nem a minha. Nem a minha. Não sei qual é esse prazer que as pessoas têm de torcer para que dê errado. Será que ela acha que ela vai estar isenta só porque ela torceu para estar errado? Se der bom, todo mundo vai viver do bom. Se der ruim, vai todo mundo viver do ruim. Então, que eu me posicione como igreja e ore para que dê bom para todo mundo. Daqui a 4 anos, aí eu me posiciono como cidadão, não como igreja. Vou votar, vou vestir uma camisa, sabe? Vou declarar o meu apoio, mas daqui a 4 anos. Agora é o momento de nós orarmos para que todos, de um modo geral, consigam lograr êxito em suas ações. Beleza, pessoal? Até aqui me deu o Senhor e vamos orar para nós terminarmos nosso encontro. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, é um pouquinho fora da aula que eu vou falar agora, mas eu não vou tomar o tempo de vocês, não. Principalmente da turma também. Esses dias eu ouvi um pastor pregando sobre essa passagem. Jesus, você acabou de falar agora que Jesus vai para Gadara, né? E o texto é claro em dizer que Jesus chega, tem um homem endemoniado. Só que eu ouvi um pastor falando, uma pessoa do nosso meio evangélico, ele disse que o livro de Marcos, ele leu em Marcos, né? Mas tem nos outros evangelhos. Ele diz que Marcos foi inspirado junto com Pedro.
E Pedro era de língua pesada. Pedro tinha um português pesado. Então, Pedro está se referindo, quando fala de porcos no texto, ele está se referindo aos soldados que ficavam no alto da colina, olhando o mar para ver se ia ter algum tipo de invasão, como se ele fosse os guardiões, uns soldados. Até porque ele diz, na explicação dele, que porco não fica em alto. Porco só fica em pasturear abaixo. Não existe porco em regiões altas. E ele diz que Pedro se refere, quando Jesus libera, né, os demônios do endemoniado, vai de encontro aos soldados, os demônios entram nos soldados e os soldados se lançam no mar. E ele alega dizer que porco não olha para cima, porco só olha para baixo. Então, por isso que eles estavam se referindo, eles se referiam aos soldados, porque os soldados olhavam para baixo para tomar conta do mar. Eu achei bem interessante essa explicação. Agora, não sei se ele tirou isso de uma interpretação dele, até porque ele não explicou de onde ele arrancou isso, da raiz. Ele não deu a fonte de onde ele tirou isso. Bom, vamos lá. Por isso que Jesus é expulso da cidade. Já ouviu falar isso? Alguém da turma já ouviu uma explicação dessa? Não. Marcos, capítulo 5, versículo de número 11. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos, e muitos saíram para ver o que havia acontecido. Então, você vê manada de porcos, você não vê legião de soldados. Você vê até a figura de quem cuidava dos porcos. Abre aspas. Ele usou também, como Jesus usou de muitas parábolas para poder explicar algumas situações da vida, ele acredita que Pedro também usou essa parábola dentro do texto dos porcos. Aqui não é uma parábola, tá bom? Aqui não é uma parábola. Já começa por esse pressuposto. Eu não posso alegorizar o texto, porque esse não é um texto alegórico, por conta das riquezas de apontamentos que o texto me dá, tá bom? O que eu posso alegorizar aqui é a quantidade de porcos, porque está entre parênteses, em algumas versões, que diz que é cerca de 2.000, tá? Então, eu tenho manada, não legião, eu tenho porcos, eu tenho pessoas que cuidavam dos porcos, e eu tenho uma fala que é muito rica. Qual é a fala? Você acha que alguém... Vou ler aqui, depois vou perguntar para vocês. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião assentando-se vestido em perfeito de temer. O que aquilo tinham visto contaram o que aconteceu. Aqui, ó. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Por que eles rogaram que Jesus saísse da terra? Por causa dos porcos ou por causa da libertação dos endemoniados? Por causa dos porcos. Certo? Você acha que alguém ia ficar triste se Jesus tivesse precipitado 2.000 soldados romanos que oprimiam o povo, que cobravam impostos deles? Ou eles iam ficar alegres? Boa. Essa daí eu anotei já. Os romanos oprimiam, cobravam impostos, matavam, estupravam. Aí surge alguém, mata 2.000 soldados romanos. Tu acha que o povo ia cultuar a Jesus ou expulsá-lo de lá? Boa. Então, é o contexto. Aí a pessoa, ela vai para um comentário ou para um Google da vida, pega essas explicações e aplica.
Só que o texto não diz isso. O texto é claro. O texto é claro. Sabe o que esse pregador fez? Ele fez a exegese. Tudo aquilo que nós trabalhamos aqui na aula de hoje. Aqui, ó. Ele fez a exegese. Ó, quando ele força o texto a dizer o que o texto não diz, letra A. Ele forçou o texto a dizer o que o texto não diz. Ele ignorou o contexto. Ele ignorou a mensagem e o propósito do livro. Ele não esclareceu um texto à luz do outro. Letra E. Ele pôs a revelação acima da mensagem revelada. Porque estava comprometido com o sistema. Qual o sistema? Ele achou que era uma parábola e não era. Tudo que ele não deveria fazer com o texto, ele fez. É a exegese. A aula foi exemplificada pela pregação que o Rodolfo trouxe. Isso que o pregador citou aí foi uma exegese. Tudo que ele não deve fazer com o texto, ele fez. Ponto. Amém, pessoal? Amém, igreja. Já vou carregar aqui a aula, vou postar, e as anteriores também vou postar para vocês lá e organizar a plataforma para vocês possam assistir tudo, tá bom? Obrigado pela explicação, mestre. Fica na paz aí, Rodolfo, Sandra, Rogério. Tamo junto sempre. Melhoras para sua esposa aí que queimou o fogão. Oi? Melhoras aí para a dona Heloísa. Pô, ela queimou a mão, cara. Só Jesus. Amém. Deus abençoe vocês aí, pessoal. Amém. Feliz Dia das Mães. Valeu. Eu não sou mãe, não, cara. Feliz Dia das Mães também. Entendeu? Mas para você que é pai, faz papel de mãe, tá bom? Eu acho que eu esqueci disso. Não faça despercebido, não, varão. Tu é benção, tu é exemplo da minha vida, varão. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Acordei cedo hoje, fui no Mercado Inter aqui em Nova Iguaçu. Cheguei lá, tinha café da manhã para as mães aí. Mercado Inter abre 7 horas da manhã. Cheguei lá, tinha um mesão de café da manhã, né? Só para as mães. Lógico, tá certo. Você falava, eu não sou mãe, você sabe. Estou usando a exegese. Fui lá, comi, né? Fizeram até uma reza lá do Pai Nosso. Eu fui, levantei a mão. Opa! Aleluia! Amém. Até gravei a reza do Pai Nosso. O locutor rezando o Pai Nosso. Eu assim, joga no grupo. Com o olho aberto para saber o que eu ia pegar na mesa, entendeu? Eu vou gastar no mercado. Eu não vou dar um prejuízo de graça, meu irmão. Ó, olho aberto, Pai Nosso que está no céu, tal. Ele falou amém, o biscoito da vaquinha, um bolo, um cookie. Chegou. Tá caro, o biscoito tá caro. Varão. Dei lugar, quis nem saber. Dei lugar com força. Opa! Tchau, pessoal. Fica na paz. Fica com Deus. Tchau, a todos, paz. Melhoras para a doutora Heloísa. Boa tarde, paz. Tchau, Rogério.